Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do curso de Tecnologia da Informação e Educação, os desafios educacionais na era digital. Então, hoje, na videoaula de hoje, nós vamos entrar num assunto bastante polêmico e necessário, que é a utilização de redes sociais. Então, nós vamos discutir alguns aspectos positivos, negativos, em torno da utilização dessas ferramentas que hoje são tão comuns e são tão utilizadas, não somente pelos alunos, é claro, mas por todos nós. Dificilmente encontramos pessoas que hoje não estão presentes em pelo menos uma ou mais redes sociais. Então é algo que também já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte do cotidiano dos nossos alunos. E nós vamos abordar aqui hoje, assim, é possível utilizar esses recursos também para fins educacionais? Eu posso, como é que eu vou trabalhar esse contexto? Como utilizar mais essa ferramenta? Então é isso que nós vamos discutir um pouco aqui hoje. Então vamos lá. Colocar aqui em tela cheia para ficar mais fácil a visualização, Redes sociais, então, vilãs ou aliadas? Essa é uma questão que divide opiniões. Elas são as nossas aliadas ou elas são as grandes vilões do dia a dia, da atualidade? Nós vamos naturalmente extrapolar nesse contexto, nós vamos falar de redes sociais como um todo e depois trazer isso para a educação. Você que está me ouvindo, participa de alguma rede social? Tem contas? Qual é seu nível de atuação nas redes sociais? Você é aquela pessoa atuante? Ou é aquela que não se importa muito, tem ali uma conta, entra de vez em quando para ver, você classifica isso como as redes sociais como vilãs, aliadas? Qual é o impacto que as redes sociais trazem para as nossas vidas hoje? Isso são discussões interessantes e pertinentes. E dando pequenos spoilers aqui, nós vamos abordar esse assunto com mais profundidade, falando especificamente das redes sociais, as manipulações, os pontos positivos e negativos que acontecem, na nossa última videoaula desse curso, quando abordaremos esses aspectos positivos e negativos da tecnologia na nossa vida. Mas hoje nós vamos nos ater um pouco aí à questão da rede social e educação e como tirar proveito disso, como que nós vamos usar isso a nosso favor. Então essa é a nossa discussão hoje aqui. Partindo daquele princípio, a gente sempre gosta de partir desse princípio, que estamos falando aqui o tempo todo, que a tecnologia de informação e comunicação é um recurso disponível, portanto as redes sociais são apenas mais um recurso. E como um recurso, aquilo que já falamos para outras ferramentas, vale a mesma lógica. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode trazer bons impactos, pode trazer impactos negativos. Tudo vai depender da forma com que nós vamos utilizá-la. Então, isso é o que vai fazer a diferença. É a maneira com que nós vamos tratar isso. É um ponto que brigar contra essa realidade, ela vem se tornando cada vez mais inútil. Porque o que é que você vai falar hoje para uma pessoa, para um jovem, para um adolescente que está aí nas nossas salas de aula? Você vai falar o que para ele? Que ele não pode usar a rede social, que isso é nocivo, que isso prejudica? Você pode até falar, vai ser um discurso vazio, que vai entrar por um ouvido e vai sair por outro, porque ele vai usar de qualquer forma. Aliás, aquilo que também já comentamos aqui em outros aspectos, proibir é a melhor forma de estimular o uso. Então, se você falar que não pode usar, aí é que ele vai usar mesmo, aí que eles vão passar a buscar. Nós fazemos isso, a gente fala em relação aos alunos, mas essa é a nossa postura diante de muita coisa. Toda vez, às vezes até pelas próprias redes sociais, você vê lá, porque o fulano de tal tentou proibir tal coisa. Pronto, aí é que aquilo vai ser divulgado. Então, proibição nunca é o caminho. E aí o que nós vamos fazer então? Nós vamos tentar mudar o foco, vamos tentar trazer esses jovens, esses adultos, jovens e adultos que são aí os nossos alunos, nossos amigos, familiares, para tentar despertar neles uma melhor forma de utilizar essas ferramentas, porque elas estão presentes e elas vão se tornar cada vez mais atuantes. E
Quando eu falo que elas estão presentes e que elas vão se tornar cada vez mais presentes e atuantes, não necessariamente eu estou falando que isso é algo bom, né? Eu estou me limitando a constatar um fato. Se isso é bom, se isso é ruim, nós vamos discutir, né, um pouco nessa aula e depois na última, quando abordaremos mais necessariamente esse assunto. Por enquanto, aqui nós vamos encarar as redes sociais apenas como mais um recurso, né, como mais uma ferramenta que nós podemos lançar mão e que pode ser a nossa aliada ou a nossa concorrente, né, porque se eu me revoltar contra ela, ela vai passar a ser a minha concorrente. Então, né, isso é uma discussão que nós vamos levantar. Dentro desse contexto de utilizar as redes sociais como mais uma ferramenta, como mais um espaço, né, como mais um local disponível para tratar e para trazer discussões acerca da educação como um todo, vem uma outra colocação. Existe espaço para aprender? Né? Porque antes de sair respondendo se é bom ou se é ruim, a gente precisa começar a pensar em tudo que envolve, né, tudo que está ao redor dessa discussão. E uma delas é isso, assim, existe espaço para aprender? Onde é que nós aprendemos e onde é que nós não aprendemos? Qual é o local ideal para o aprendizado e qual é o local que não serve para o aprendizado? Essa é uma discussão que também gera, né, discussões aí fervorosas, né, gera debates e é claro que existem locais, né, para aprendizado quando eu falo da educação formal, né? Então, se eu for pensar numa estrutura formal de educação, a escola, né, ela precisa ter um ambiente adequado, né? Então, as salas de aula, os laboratórios, tudo aquilo que compõe, né, o ambiente que nós já discutimos, né, tudo aquilo que compõe a estrutura organizacional. Então, isso dentro dessa colocação de educação formal. Quando eu penso, né, numa educação informal, não no sentido de informal, favor não confundir com ensino em casa ou qualquer outro tipo de coisa. Informal no sentido de não ter essa formalidade mesmo, né? O conteúdo não tradicional, vamos colocar dessa forma. Eu não estou preocupado ali com o componente curricular necessariamente, mas sim com a aprendizagem como um todo. Quando eu penso nesse aspecto mais flexível, aí eu deixo de ter também essa necessidade, essa estrutura de um ambiente formal. Porque em qualquer lugar onde eu estou lendo alguma coisa, onde eu estou tendo uma discussão, né, estou gerando ideias, debates e produzindo questionamentos, em síntese eu estou promovendo a educação. Então, eu posso dizer que as redes sociais são ambientes onde eu posso me educar de alguma forma? Certamente que sim. Né? De novo, tudo vai depender do que você está fazendo ali dentro. Quais caminhos você está seguindo. Mas que é um ambiente que pode ser utilizado, sim, importante ser utilizado dentro desse contexto, dessa formação, dessa educação informal. Favor não confundir redes sociais com o ambiente da sala de aula. Não são a mesma coisa. Uma não substitui a outra em hipótese alguma, até porque não dá para comparar as coisas. Então, em um local eu vou ter um tipo, né, educação mais, a educação formal em si, em outro eu vou gerar debates, eu vou ampliar, né, aquela coisa da aprendizagem, até voltando um pouquinho para as teorias, né, educacionais, quando eu expando o aluno como gerador, como protagonista, o aluno buscando o seu espaço, estimulando o seu senso crítico, o seu poder de argumentação. As redes sociais possibilitam tudo isso. Então, dependendo do embate que você entra, da discussão que você entra, você vai ter que argumentar, você vai ter que contra-argumentar, vai defender o seu ponto de vista. Então, isso pode trazer, sim, um debate rico. A questão é como colocar isso dentro de um ambiente que se encontra cada vez mais polarizado, cada vez mais contaminado, né, onde a tolerância é cada vez menor. Então, esses são cuidados, né, que nós precisamos tomar. Mas o problema em si não é necessariamente a ferramenta, mas, de novo, o que se faz com ela. Silva
né, vamos trazer Silva para a nossa discussão aqui de novo. Né, ele fala que a inserção da tecnologia com toda a sua parafernália no cotidiano escolar fornece base para uma potencial revolução no aprendizado, deslocando inclusive o locus do poder do professor para o aprendiz. A informática abre um espaço sem fronteiras nas mãos dos aprendizes. Através dela, é possível se trabalhar em tempos e maneiras individualizadas, em velocidades variadas. Por muito tempo, a educação tem feito promessas infundadas para atender às necessidades únicas dos indivíduos e ensiná-los de que maneira aprender. A era da informação, com seus computadores pessoais, pode tornar essa meta realidade. Isso foi dito por Silva em 2004. Então, o que é que nós podemos discutir em cima desse pensamento, desse recorte aqui da obra de Silva? Faz muito tempo que a educação tem, né, esse anseio, essa necessidade, aliás, né, de atender, de trabalhar maneiras e tempos individualizados, velocidades variadas. O que acontece hoje? O que acontece com a nossa vida? O que acontece com o mundo? A velocidade, a dinâmica das coisas no mundo, ela é cada vez maior. Então, cada vez mais nós temos que fazer mais coisas ao mesmo tempo, em tempos totalmente diferentes, dependendo das situações, né, para quem já trabalha. E aí a gente extrapola um pouco a educação inicial. Vamos pensar em ensino técnico, ensino tecnólogo, mesmo superior, pós-graduação. Nem sempre mais o aluno tem aquela disponibilidade de frequentar o ensino regular todo dia no mesmo horário, né, com as mesmas condições, porque de repente ele trabalha dentro de ambiente que tem escalas flexíveis. Então, um período ele está trabalhando durante o dia, no outro à noite, e uma escola no sentido tradicional não vai conseguir se adaptar a essa dinâmica. E aí o que a gente faz? A gente exclui essa pessoa do processo de educação. Então ele não vai poder estudar porque ele está excluído, já que ele não se enquadra dentro, né, daquilo que o sistema educacional quadradinho, fechadinho tem para oferecer. Isso é um erro, né? Porque aí a gente está promovendo uma exclusão dentro de um ambiente onde um dos principais objetivos é exatamente não promover a exclusão. O objetivo da educação, muito pelo contrário, sempre é a inclusão. É incluir, né, o ser humano, a pessoa, dentro do contexto da sociedade, do ambiente onde ele vive, né, e não se tornar o agente de mais um fator de exclusão. A tecnologia pode possibilitar isso, guardadas as devidas proporções, porque o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, de uma certa forma, é isso. Nós estamos aqui exatamente reproduzindo esse modelo onde a tecnologia traz a independência e a autonomia do aluno. Você adquiriu esse curso e está estudando no seu tempo. Você está fazendo as aulas quando você pode, né? Você está aqui ouvindo no seu período de tranquilidade, aquele período que você falou. Bom, agora eu vou estudar. Isso pode ser à tarde, pode ser de manhã, pode ser na madrugada, não interfere, né? Porque o recurso está disponível e te possibilita isso, né? Se eu tivesse num curso presencial, não daria, né? Porque aí você teria que se adequar à minha disponibilidade também. Então veja, quando nós discutimos, né, as ferramentas, a tecnologia dentro da educação, eu estou falando de tudo isso, né? E esse espaço de aprendizagem também está relacionado a isso. É porque nós precisamos pensar que as exigências sociais hoje elas são diferentes das exigências sociais há 20, 30, 40, 50 anos. O mundo vai mudando de uma forma cada vez mais rápida. E como é que nós vamos nos adaptar a isso? A tecnologia vai nos ajudar a encontrar essas respostas. Então você aí com o seu computador, com o seu tablet, com o seu celular, notebook, né, que é o que Silva se referiu lá em 2004 como um computador pessoal, porque na época não tinha nada disso, né, estava começando a engatinhar os dispositivos móveis, né, então é o que nós temos hoje, é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Então, qual é o espaço para aprender? Se de repente você vai trabalhar, né, e para chegar até seu trabalho, você pega um transporte público, ou mesmo um fretado, né, da empresa, mas você vai andar ali uma hora e pouco até chegar ao seu trabalho,
você pode optar de repente por fazer uma videoaula durante esse percurso. Então, observem como há uma mudança radical, né, de local. O ônibus acabou se tornando a sua sala de aula, né, porque você está utilizando um ambiente em trânsito para aprender um conteúdo. Então, é essa discussão do espaço, né, para aprender ou não. Então, observem, é claro que, de novo, quando eu volto para o ensino tradicional, para o ensino formal, o aluno precisa sim ter essas referências. Né? Isso se aplica, claro, naturalmente, a ensino, né, como eu já coloquei aqui no início dessa fala, né, para o ensino técnico, tecnólogo, superior, graduação, pós-graduação, né, isso já permite essa maior flexibilidade. Para os anos iniciais, fundamental, tal, é claro que essa mesma lógica não se aplica. Você precisa sim desse ambiente formal. Tá? Então vamos deixar as coisas bem claras para que depois já não surja, então você está defendendo que não existe mais espaço, a escola pode acabar, ele pode aprender em casa. Não é nada disso. A favor, não confundir as coisas e não interpretar de forma que não é o que eu estou colocando. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, respondendo, existe espaço para aprender? Libânio também em 2002 já disse, né, que há um reconhecimento, isso em 2002, né, ele fala, há hoje um reconhecimento de que a educação acontece em muitos lugares, por meio de várias agências. E isso vem se tornando cada vez mais comum, né, uma vez que a evolução dos recursos vem se tornando cada vez mais frequente. Cuidado, né? Não podemos exagerar por sua vez. A gente precisa tomar cuidado. Hoje nós estamos falando aqui de redes sociais, vamos citar algumas daqui a pouco. Qual é o cuidado que nós temos que ter para não transformar o ambiente da rede social numa extensão da sala de aula? Ou, pior ainda, né, num ambiente virtual de aprendizagem. Vamos pegar... o que eu estou dizendo com isso? Você não vai pegar um exercício e postar na sua página do Facebook e esperar que todos os alunos entrem lá, peguem, resolvam e postem as respostas. Isso não vai acontecer e seria algo totalmente improdutivo e talvez até antipedagógico. Não é nesse sentido que nós falamos de utilizar o ambiente das redes sociais dentro do contexto educacional. Então, cuidado para não invadir esse espaço do aluno, porque se ele sentir também que você, de alguma forma, está querendo controlar esse espaço dele, as redes sociais possibilitam um recurso que é fantástico se houvesse na vida também, que é poder ir lá num botãozinho que se chama bloquear. Você vai ser bloqueado, ou, utilizando as gírias do momento, aí você vai ser cancelado pelos seus alunos. Porque não é lugar para isso, né? Não dá para fazer chamada através da rede social. Fulano, vem, né, todo mundo que curtiu o meu post é o equivalente à chamada. Vamos fazer uma atividade valendo nota através da rede social. Esquece, não é... Né, de novo, não vamos confundir as coisas. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Isso tem muito a ver com a forma de trabalho do professor também. O professor que tem mais a flexibilidade para... né, pensar em conteúdos em formas diferentes, é aquele professor que é mais conteudista, mas já vamos falar disso daqui a pouco. As redes sociais, elas possibilitam algumas coisas, agilidade e facilidade de compartilhamento. A rede social, ela tem alguns aspectos onde tudo tem um papel imediatista. E a gente observa isso, para quem atua em sala de aula há alguns anos, deve ter observado que o perfil dos alunos vem mudando ao longo do tempo. E cada vez mais eles estão imediatistas, quer dizer, você é exigido de uma forma muito mais rápida. Se ele tem uma dúvida, você tem que responder aquilo imediatamente. Se ele te manda, agora, né, dentro desse contexto de pandêmico e aulas remotas e tudo mais, se ele te manda uma dúvida, se ele te manda uma pergunta, quase que você tem que estar ali disponível full time para responder. É o que ele acha. É importante a gente estabelecer também alguns limites, né? Porque a tecnologia possibilita assim, essa flexibilidade, tudo isso que nós já conversamos. Por outro lado, nós não podemos extrapolar no sentido de que assim, com a tecnologia você virá escravo da tecnologia.
né? Porque você tem que estar disponível o tempo todo para todo mundo em todas as redes, porque eles vão te contatar através de múltiplos canais, de múltiplas plataformas, e eu tenho que estar disponível. Você vai pirar. Então, né, vamos lá. Uma coisa é estar disponível e outra é você se transformar num agente de inteligência artificial, né, que é aquele que vai estar disponível o tempo todo. Não dá. Nós não somos, né, robozinhos de inteligência artificial. Nós somos humanos e, como humanos, precisamos estabelecer limites, regras, né, de como é que as coisas vão funcionar. Lembra lá na aula de ontem, a aula anterior, quando nós falamos a preparação das atividades por projeto, né, definição de regras claras. E nós chegamos a falar um pouco lá na questão do contrato pedagógico. Né? O uso de recursos tecnológicos e a dinâmica disso, a metodologia disso, tem que constar também desse contrato pedagógico. Né? Porque o aluno tem que entender também que, embora a rede social ela tenha essa função de que tudo é imediato, hoje as coisas acontecem assim, né? Uma pessoa te marcou numa postagem, você não curtiu imediatamente, não respondeu imediatamente, alguns já entram meio naquela crise depressiva de que o fulano está me dando uma gelada. Calma, de repente o fulano só está ocupado, ele está participando de uma reunião, ele está fazendo outra coisa, que as pessoas não, pelo menos não deveriam estar, né, 24 horas por dia na frente das redes sociais. Então, isso é uma coisa que acontece. Né? E com os nossos alunos não é diferente, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Né, para também não trazer esse caráter imediatista que as redes proporcionam como algo negativo, porque vai gerar ansiedade nele e aí vai gerar uma cobrança excessiva em cima de nós. Então, tudo isso tem que ser muito bem pesado, né? São os cuidados, é o planejamento que a gente tem que ter, né? E os cuidados quando vamos nos aventurar em terrenos desconhecidos, que é o terreno das redes sociais e da tecnologia como um todo. Aí vamos discutir um pouco aí a questão da geração de conhecimento, né? Já que nós estamos falando também que todo lugar é lugar para se aprender alguma coisa, Libânio também traz. Trata-se assim de capacitar os alunos a selecionar informações, mas principalmente a internalizar instrumentos cognitivos, saber pensar de modo reflexivo, para aceder ao conhecimento. Então, quando a gente fala de geração de conhecimento dentro de ambientes de redes sociais, de interação, coletivos, é um local que isso pode acontecer sim. E acontece. Né? Porque nós estamos fazendo exatamente isso que está colocado aqui. O pensamento de forma reflexiva. Que é algo que acontece de forma comum? Você pode estar se perguntando. E eu te respondo, não. Aliás, a gente vem notando um certo emburrecimento, se é que podemos falar dessa forma, dentro do ambiente de redes sociais, dentro do ambiente da internet como um todo, porque cada vez menos as pessoas exercem esse papel reflexivo, quer dizer, de ter um olhar crítico sobre um dado, sobre uma informação, né, antes de sair replicando aquilo e tomando aquilo como um conhecimento, né, ou seja, internalizando aquilo que de repente é até falso. Vivemos aí um mundo onde as fake news imperam, né, e a pessoa absorve aquela fake news quase que como um conhecimento supremo. Na verdade, nem conhecimento é, né? Porque é algo errado. Então, você não está aprendendo, você está desaprendendo. E aí, esse processo dessa geração de senso crítico, de capacidade reflexiva, isso sim vai aceder, quer dizer, vai levar depois, posteriormente, ao conhecimento. Como é que isso acontece dentro do ambiente das redes sociais? Eu vou te responder que isso na prática não acontece dentro do ambiente das redes sociais. As redes sociais proporcionam a finalização de um processo que nasceu antes. A pessoa não aprende a pensar de modo reflexivo na frente da tela do Facebook, do Twitter ou de qualquer outra rede. Ela aprendeu a pensar de forma reflexiva quando ela foi pegar um livro, ela leu, ela estudou um assunto, né, ela participou de uma palestra online, ela buscou conhecimento. Ela juntou o tal conhecimento prévio, né? A teoria da aprendizagem significativa, de Alzhubel, né? Quando você vai lendo, você vai ampliando o seu foco, né? Ampliando o seu campo de visão, e aí você se depara dentro da rede social com algo que você fala, opa, isso eu já sei, isso eu tenho um conhecimento prévio sobre isso, e aí você, com a sua capacidade reflexiva, argumentativa, vai desenvolver o tema, né? Vai
contra-argumentar, vai gerar uma discussão, vai estimular, né, a produção. Então, notem, se você ficar somente preso ao recurso, isso não vai ter impacto positivo nenhum. O recurso, digo aí, é o recurso de rede social. Ela é só, sei que eu já falei isso milhares de vezes e vou falar outras tantas milhares ainda. A tecnologia, as redes sociais e qualquer outro recurso digital, eles são ferramentas. Então, enquanto ferramentas, eles não cumprem um papel sozinho. Elas possibilitam, elas facilitam, mas elas não são a solução em si. A solução está além da ferramenta. A solução ela extrapola o ambiente. É a mesma coisa que achar que colocar uma faca e um pedaço de carne, deixar um do lado do outro, a faca sozinha vai fazer um picadinho e fazer aquilo virar uma comida deliciosa. Não vai ficar ali o tempo todo. O exemplo ele é extremo, mas é exatamente para traçar, né, essa comparação de uma forma que não reste dúvidas. Né, a questão de conhecer o ambiente do aluno, isso também a gente já falou, só trazendo para esse contexto aqui, né, que quanto mais conhecimento o nosso aluno tiver, voltamos para o conhecimento prévio. Quanto maior for o mundo desse aluno, quer dizer, quanto mais ele conhecer, quanto mais ele conseguiu expandir, mais ele vai saber usar. Daí a importância, né, que nós abordamos lá, acho que na primeira ou segunda videoaula, quando nós falamos a questão da exclusão, né, da digital, que na verdade só é um reflexo de uma exclusão muito mais cruel, que é a exclusão social. Se nós não começarmos a levar essas ferramentas para a sala de aula e tentar incluir esse aluno de alguma forma, ele vai sendo colocado à margem do processo cada vez mais. Porque se ele já tem uma exclusão social, se ele já tem uma exclusão digital, se ele já tem um déficit cultural, né, e nós de alguma forma não possibilitamos a ele, ainda que de uma forma talvez até deficitária, mas um encontro com a tecnologia, buscando ampliar um pouco esse horizonte, aí é que ele vai se fechando cada vez mais. E nós estamos fazendo com esse aluno exatamente o processo inverso daquilo que se espera na educação. A discussão é ampla, a discussão é extensa e ela é profunda. E talvez assim, esse é o tipo de discussão, na verdade, que seria o ideal nós termos realmente numa sala de aula presencial, né? Porque aí eu posso ouvir também as experiências de vocês podem relatar, né, coisas que vocês já vivenciaram, e isso tornaria esse debate, sem dúvida nenhuma, muito mais rico. Mas nós vamos tentar minimizar esses impactos através dos recursos que nós temos. Então, as ferramentas de mensagem, as postagens, né, em rede social, que você pode enviar comentários dentro da própria plataforma, né, para que a gente possa trazer essa realidade mais próxima, né, trocar essas ideias, né, de como contornar isso. Porque, de novo, o que nós estamos fazendo aqui também, claro, meu papel, me propus a montar um curso, estou tentando passar para vocês aqui o máximo das minhas experiências, do conhecimento que eu tenho na área. No entanto, é óbvio que vocês também têm conhecimento muito grande, e muitos eu sei que vão ter muito mais domínio de sala de aula do que eu tenho pela experiência, pelo tempo de atuação. Então é claro que essa troca ela é importante. Eu trago um conteúdo e vocês vão trazer, né, a vivência, vão trazer a prática, e isso que traz esse ambiente rico. É o nosso conhecimento prévio. E com esse nosso conhecimento prévio nós vamos construir, né, e vamos gerar novos conhecimentos. É o que nós estamos falando aqui nesse slide em relação aos alunos. Que é importante que a gente também conheça, né, toda essa vida pregressa dos nossos alunos. Quem é esse aluno fora da sala de aula? Bom, aqui a gente já acabou falando, né, só reforçando a questão do caráter imediatista, né, que pode ter esse ponto positivo, pode ter um ponto negativo, que é provocar a ansiedade, que é um fator cada vez mais comum, né, no ser humano, e cada vez mais comum entre jovens e adolescentes. Exatamente por conta disso. As redes sociais são grandes responsáveis por boa parte dos comprimidos ansiolíticos que hoje são vendidos.
né? Principalmente, especialmente entre jovens e adolescentes, né? Porque gera esse caráter tanto da questão imediatista quanto de uma realidade totalmente distorcida, né? Porque assim, o ambiente da rede social é aquele ambiente do mundo perfeito. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo é inteligente, todo mundo é bem sucedido. Isso gera expectativas, isso gera depois, vai trazer o que? A frustração. Você vai se deparar com um ambiente, a realidade é bem diferente dessa ilusão. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado quando nos inserimos dentro desse contexto, né? E como é que vamos trabalhar isso? De repente, dependendo da sua disciplina, do seu conteúdo, até utilizando a própria rede social para discutir exatamente esses pontos, né? Pode ser uma discussão interessante, porque vai gerar debates, vai trazer pessoas, por ser um conteúdo aberto, por ser um ambiente aberto, vai trazer pessoas com todos os tipos de opiniões. E aí é importante também a gente aproveitar para trabalhar com os nossos alunos como lidar com as críticas, né? E isso é uma coisa que nós temos dificuldade, né? Ninguém gosta de ser criticado negativamente. E quando você se expõe em redes sociais, você está sujeito a isso, né? Aliás, hoje em dia, eu falo que a única possibilidade de você não ser criticado é se você não fala nada. Porque a partir do momento que você abriu a boca, chovem críticas de todos os lados. Algumas têm fundamento, outras são simplesmente pelo ataque, e essas a gente desconsidera. Agora, aquela que te traz algo que pode pensar e trazer melhorias, ótimo, essa a gente considera. Bom, e aí vamos falar especificamente de algumas ferramentas, né, que acho que talvez a mais conhecida e a mais utilizada principalmente no Brasil é o Facebook, ainda né, que é uma rede social que a maioria de vocês com toda certeza já usa, já tem uma conta, né, onde muitos ainda interagem hoje. É curioso a gente perceber que a evolução das redes e a velocidade com que os jovens e adolescentes eles trocam dentro desse ambiente. O Facebook hoje ele já é uma rede que é composta pela maioria dos usuários da nossa faixa etária ou mais. Os mais jovens já acham que o Facebook está ultrapassado, né? O Facebook já não é mais legal, né? Já não é uma rede que desperta muito interesse, porque é um ambiente que para eles já não é mais estimulante. A gente que é meio pré-histórico, né? Vem lá da época do Orkut, talvez alguns aí nem saibam do que eu estou falando, né? Mas o que a gente tinha, a primeira rede social que a gente teve contato aqui, pôde interagir de uma forma mais abrangente foi o Orkut. Depois, quando surgiu o Facebook, aí é que o Orkut morreu. E possivelmente daqui a alguns anos é o Facebook que vai morrer, né? Porque sempre uma rede vem substituir por outra, sempre uma tecnologia vai substituindo a outra. Isso é algo natural. Mas, por exemplo, o Facebook ainda é muito utilizado principalmente para negócios, né? É um ambiente que possibilita inclusive negócios, vendas, né? Grupos de venda, grupos de estudo, grupo de troca de ideia, grupo de afinidades, seja lá qual for o assunto. Você encontra grupos ali para todos os tipos e para todas as afinidades. Pessoas que se juntam em torno de um assunto comum, um assunto de interesse comum para discutir aquilo. Quando eu penso em extrapolar isso para o ambiente educacional, pode ser legal? Pode. Porque, de novo, eu vou juntar os alunos, vou juntar um grupo de pessoas em torno de um objetivo comum, em torno de um assunto de interesse comum, com a possibilidade de deixar isso aberto e trazer opiniões divergentes, trazer contestações. E isso vai estimular o senso crítico, a produção. Então, tem uma série de fatores que eu posso trazer como algo positivo. O ideal, né, por exemplo, para escolas tal, que vão ter, uma coisa é o seu perfil pessoal e outra é uma página, né? São coisas distintas. O seu perfil, ele já fala, é pessoal. Então ali se publica suas opiniões pessoais, né, suas piadas, suas críticas, mas é algo que é seu, é onde você reflete aquilo que você, né, como você se comunica, como você se mostra para o mundo. Já uma página que pode ser utilizada por empresas, por escolas, por um professor, eu tenho, né, tá aí o endereço, né, é um local de mais, quase que institucionalizado, né, aquele ambiente onde você faz mais divulgação, você coloca seus serviços, seus produtos, pode gerar discussões também, claro, mas já é um ambiente um pouco diferente, né, um ambiente mais formal,
dentro de um ambiente informal. É um ambiente onde você trata as coisas de uma forma mais profissional. Então, uma escola é aconselhável que ela não tenha um perfil, que ela tenha uma página. Porque a página ela é aberta, né? As pessoas vão lá, elas vão curtir essa página e aquilo que você postar, ela vai receber uma notificação, ela vai ver, ela vai interagir. O perfil não, ele pode ser aberto, a maioria das pessoas deixa um perfil aberto, mas o perfil ele tem essa possibilidade. Se eu não quiser interagir com pessoas que eu não me interessam, eu bloqueio essas pessoas. Eu fecho o meu perfil e só quem tem acesso, só quem é meu amigo pode interagir. Então, de uma certa forma, eu crio ali um ambiente mais restrito, que pode ser interessante em determinadas situações, mas por outro lado é meio contraditório ao propósito do ambiente de rede social, que é você interagir com pessoas, né, de todos os lugares. Agora, dentro desse ambiente hostil que nós estamos vivenciando nas redes sociais, acaba sendo um recurso necessário. Só que quando você fecha, você mata um pouco essa possibilidade de interação. Coisa que uma página já possibilita, porque ali não é o André, pessoa falando. Né? Ali é o Professor Bellini, que é inclusive o nome do meu perfil. E na minha página, Professor Bellini, eu não dou as minhas opiniões pessoais. Eu faço postagens em relação aos conteúdos, aos cursos, aos serviços, né, para comunicar coisas, eventos que nós vamos proporcionar, lives. Então é um ambiente que serve mais como meio informativo e não opinativo, que é o que eu faço no meu perfil pessoal. Porque aí se alguém não quiser ver, não tem problema. Né? Ali eu estou dando a minha opinião, eu, pessoa, ser humano, indivíduo. Né? Vou expor ali as minhas opiniões. E se você não gosta, você não entra, não curte ou eu te tiro. Né? Se você chegar ali com falta de educação, eu vou retirar você e acabou. E é o que todos nós fazemos em qualquer situação. Tá? Então, só deixando claro aí as diferenças. O Twitter, que é uma outra rede social, né, que também é bastante utilizada e é uma rede muito mais dinâmica. E o perfil das pessoas que utilizam o Twitter já é diferente, já é mais um perfil jovem, adolescente, né, pessoas de meia idade, né, que tem assim, essa capacidade de se expressar de uma forma mais rápida. Isso o Facebook, a gente fala, é o local para fazer textão, né, que lá vem o cara dos textões. Né, aliás, hoje em dia, se você escrever mais de um parágrafo, já virou textão. Mas o fato é uma rede que não tem limitação de caracteres. Já o Twitter tem. Hoje, qualquer postagem no Twitter é limitada a 280 caracteres. Se você achar que é muito pouco, né, saiba que já foi menor ainda, já foi 140. Isso tem um lado legal. Eu no começo não gostava do Twitter, depois aprendi a gostar, porque de uma certa forma eu sempre fui do time do textão, aquele que escreve demais. Como o Twitter não tem espaço para isso, eu tive que começar a aprender a sintetizar as minhas ideias, né, escrever de forma mais sucinta. E isso foi legal, isso foi importante. Isso trouxe uma mudança de postura. Né? Então hoje porque assim não dá para escrever muito, então como é que eu vou passar em 280 caracteres aquilo que eu quero dizer? É o poder de síntese. Então, isso também é legal para trabalhar com os alunos. Né? Permite linguagens de marcação, então você pode marcar os amigos, pode criar as famosas hashtags, né, que são palavras de marcação, que depois você pode criar filtros, pode ver o alcance dessa sua publicação. Né? Por exemplo, se eu faço uma publicação no Twitter, eu crio ali algumas hashtags, por exemplo, que seja lá Professor Bellini, hashtag Professor Bellini. Se eu for depois na busca e digitar isso lá, hashtag Professor Bellini, ele vai listar para mim todo o alcance dessas publicações, onde ela chegou, quem compartilhou, né, o alcance dela. Então, tem alguns recursos que são legais. Né? Eu acho que uma das pessoas que mais utilizou o Twitter, tudo bem que de uma forma não muito legal, né, mas que todo mundo via todo dia um monte de postagem, foi o próprio Trump, né, o Donald Trump, que praticamente governou pelo Twitter. Nosso atual presidente não é muito diferente, né? Assim, o ambiente, eles encontraram dentro desse ambiente uma forma de se comunicar. Sem entrar no mérito se o que ele publica é certo ou é errado, mas o ponto positivo ele encontrou uma forma de falar diretamente com o seu público. Isso é algo positivo.
né, opiniões divergentes, né, contras ou não ao que ele posta, é uma outra situação. Mas o fato é, ele soube utilizar desse recurso para chegar até as pessoas. Então a gente tem que aprender com todas as situações. Nós estamos chegando até os nossos alunos? Será que não falta interagir de uma forma melhor? Como levar esse conhecimento para pessoas que de repente podem não estar dentro do ambiente escolar regular, né, formal? Como levar conhecimento através das redes? Porque nós estamos falando aqui também só dos nossos alunos, né, só a interação com alunos. Só que, no entanto, acho que assim, professor sempre pensa como professor, está sempre pensando em como levar, como expandir o conhecimento. As redes sociais possibilitam isso. Eu posso interagir, eu mesmo faço muito isso, chega muita coisa para mim através da rede social, né, e a gente interage com pessoas que são alunos em outras instituições e que eu nunca vou conhecer pessoalmente. Né, mas a pessoa chegou até mim com uma dúvida, eu vou responder. Né, eu estou cumprindo o meu papel de professor ali dentro de um ambiente totalmente informal. Então, essa possibilidade, né, que a tecnologia nos possibilita, que é essa descentralização do conhecimento. O Skype é uma outra forma, não necessariamente uma rede social, mas aí falando um pouco mais em ferramentas de comunicação. Né, o Skype pode ser legal para várias situações. Também já é uma ferramenta que já está um pouco obsoleta, né, é verdade. Só estamos falando dela aqui porque tem alguns recursos que ainda são válidos. Talvez tenha sido uma das primeiras ferramentas que possibilitou fazer chamada de voz pela internet, né, o famoso VoIP, Voice on IP, né, voz sobre IP, que é o protocolo de comunicação da internet, que é você, em resumo, substituir o telefone por uma chamada pela internet. Hoje isso está cada vez mais comum. E você pode utilizar outras ferramentas que estão no seu celular também para fazer a mesma coisa. Há alguns anos, vamos supor que fatores que fizeram o Skype na época ter uma grande aceitação. O custo das ligações telefônicas. Né? Principalmente se você tinha que ligar para outros estados e para outros países. Né? Você gastava uma fortuna de DDD, DDI, né? As descagens diretas à distância, descagens diretas internacionais. Né? Se você tinha parente que morava em outros países, não era tão fácil a comunicação como ela é hoje. Então, o Skype foi uma das primeiras ferramentas que possibilitou isso. Eu podia fazer uma chamada de áudio e de vídeo com uma pessoa que está em outro país sem pagar absolutamente nada, porque o processo de comunicação não se dá pelos meios tradicionais de telefonia, mas sim pela internet. Então, o custo que eu tinha é o mesmo custo que eu já teria de qualquer forma, que é ter a internet em casa. E através dela eu fazia as ligações. Onde que ele pode ser utilizado ainda hoje dentro do ambiente escolar? Por exemplo, para fazer uma reunião de grupos de alunos, grupos de estudo, ou se você consegue, por exemplo, pensar uma atividade aí dentro daquela discussão que a gente já teve de metodologias, de trazer, por exemplo, um palestrante, para falar ali com você, para falar com seus alunos, para fazer uma conferência. Você pode fazer isso através do Skype. Você coloca o palestrante, através de uma videochamada no Skype, projeta isso pelo telão tal, e pronto, está resolvido. Sem custo, e com uma qualidade razoável. Então, são coisas que ainda dá para utilizar, vale a pena conhecer. Os mais comuns hoje, o WhatsApp e o Telegram, que são as formas de comunicação instantânea, que de certa forma substituíram o Skype, que fazem exatamente a mesma coisa, além de ter outras funções que o Skype não tem. Então você pode mandar mensagens de texto através do celular, hoje possibilita fazer inclusive pagamentos, então as coisas vão mudando, elas vão se atualizando. E hoje as ferramentas que posso fazer chamada de vídeo, de áudio, através do WhatsApp e através do Telegram. Então é por isso que... E por que ele acabou substituindo? Porque é uma ferramenta que está mais acessível, é mais leve no celular, então tudo isso contribui para que uma ferramenta vá aos poucos substituindo a outra. O WhatsApp e o Telegram hoje são os dois meios de comunicação instantânea mais usados. Posso formar grupos, então quero formar grupo com os meus alunos para divulgar notícias rápidas. Monto um grupo no WhatsApp.
né? E aí é mais fácil, todo mundo está ali, você posta alguma coisa e as pessoas estão sabendo instantaneamente. Porque chegou uma notificação do WhatsApp, é quase que instantâneo, né? A pessoa vai lá, vai clicar para saber do que você está falando. Diante de todos esses recursos, vem a mesma pergunta de sempre: pode dar errado? Pode. Essa sempre vai ser a notícia. Todas essas tecnologias, tudo isso que nós estamos falando, faz parte de um conjunto de ferramentas. Então, assim, existe sempre a possibilidade daquilo que você planejou dar certo ou não. Lembrando que até aquilo que não dá certo serve como experiência. O que é legal? Que se você não faz parte de nenhuma rede, se você é aquela pessoa que ainda está meio desconectada aí do ambiente digital, que você comece a se inserir, porque você precisa começar a interagir, né, com seus alunos. Você precisa também fazer parte do ambiente que os seus alunos, hoje, que os nossos alunos, né, se encontram. Então, o aluno faz parte do nosso ambiente. Se nós estamos na escola, a escola é o nosso habitat natural e os alunos vão para lá e eles fazem parte desse ambiente. Nem sempre o processo contrário é verdadeiro. Nem sempre nós fazemos parte do ambiente dos alunos. Então, se os alunos hoje estão nesse espaço, ainda que virtual, e nós temos essa possibilidade, pelo menos virtualmente vamos conhecer essas realidades. Vamos ter contato com essas realidades que não são naturais para nós, mas que são espaços que também podemos explorar e que juntos podemos pensar em formas de construção. Então, é nesse sentido que fica aí esse quase que desafio. Não precisa se preocupar em se tornar um digital influencer, não é esse o objetivo. Ninguém precisa se preocupar que tem que bombar nas redes sociais para ser um bom professor. Não é nada disso. Mas é legal que pelo menos você interaja, esteja presente nos locais onde você pode de alguma forma exercer esse papel de educador. De uma forma, claro, como já vimos aí, indireta, de uma forma não formal. Essas ferramentas que eu passei aqui são pequeníssimos exemplos, e são restritos. Por quê? Para que a gente pudesse falar de todas as ferramentas, seria impossível. A gente passaria aqui o resto da vida falando, porque o tempo todo surgem novas ferramentas. Todos os dias estão surgindo coisas novas. Uma das coisas que quando eu comecei a montar esse material nem era comum, tanto é que ele acabou não fazendo parte, é o TikTok, que se tornou muito mais comum no Brasil desde o começo da pandemia, no ano passado, e que explodiu. É uma outra rede social, é uma outra dinâmica, e que os adolescentes gostam, porque é mais movimento, é mais vídeo, é uma forma mais interativa, mais engraçada ali e tal, e pronto, isso virou a nova moda. Então, se você quiser ter contato com os adolescentes hoje, vale a pena conhecer o TikTok. Dá para eu usar isso perfeitamente. Posso gerar conteúdos através dele? Pode, porque assim, não vai dar para você dar aula através do TikTok, mas assim, gravar vídeos vamos colocar algumas jogadas, algumas sacadas do seu conteúdo, às vezes até de uma forma engraçada, porque a gente tem que pensar assim, as redes sociais não são ambientes sisudos, não é aquele ambiente formal, tal, que... Então assim, dá para usar o humor, dá para usar outras técnicas para levar o conhecimento. Então, sabe aquela coisa típica de professor de cursinho, que inventa musiquinha e que canta alguma coisa e com isso você grava as fórmulas e não esquece nunca mais? É disso que nós estamos falando. As redes sociais podem permitir isso, o TikTok pode permitir isso. Então, é você extrapolar um pouco esse ambiente, essa forma mais tradicional. Então, é assim, desde que bem utilizadas, elas vão ser positivas, apesar de ser esse ambiente hostil. Às vezes até perverso, como a gente já discutiu aqui. Acho que todos nós que nos encontramos dentro desses ambientes de rede social, todos sabemos do que a gente está falando aqui, que cada vez as coisas estão mais hostis. É uma forma de, inclusive, tentar mudar um pouco isso, Vamos utilizar as redes sociais para algo positivo também, ao invés de só briga, só discussão, só raiva, ódio e rancor, vamos tentar levar outras coisas, levar conhecimento, levar isso de uma forma mais leve. E o ponto importante, frisando isso,
É a questão do aprendizado constante, sim, mas que assim, dentro do ambiente informal das redes sociais, é importante que o aluno aprenda sem se dar conta que ele está aprendendo, né? Sem que aquilo pareça uma aula para ele, né? Sem que aquilo pareça uma extensão da nossa aula. Então, por exemplo, esse mesmo nosso curso aqui, né? Quando a gente for trabalhar um pouco a questão lá das redes sociais, fazer posts e estimular discussões, eu não vou levar para lá esse conteúdo que nós estamos abordando aqui em vídeo, porque ficaria extremamente maçante. Então essa parte mais teórica, mais discursiva, né, mais trazer conhecimento mesmo, isso fica aqui, fica restrito aqui. Lá a gente joga ideias, joga discussões, que nós vamos pegar essa base daqui, que nós estamos discutindo, mas tentando aplicar, inclusive, de uma forma mais prática. Então, essa é a sacada das redes sociais. Agora, como você vai trabalhar isso? Isso também é algo bastante particular, porque vai depender da sua intimidade com a ferramenta. Não adianta você querer, vou criar uma conta no TikTok então e isso vai ser legal e vai dar certo. Pode ser que a sua experiência seja desastrosa, porque se você não tiver intimidade com a ferramenta, não se ambientou naquele local, esquece. Então você tem que ver, o aluno está lá, então eu tenho que estar lá também? Às vezes não. De repente você não vai se adaptar àquele ambiente. Então tudo isso precisa ser pensado, planejado, faz parte da metodologia, do nosso planejamento. Como trabalhar esses ambientes. Essa questão leva exatamente a esse ponto aqui, a mudança da visão do próprio docente. A nossa visão. Como é que nós trabalhamos? Dentro de uma visão um pouco mais limitada e conteudista, se você é daquele professor conteudista, quer dizer, aquele que se apega muito ao conteúdo em si, já aviso, não vai dar certo, porque a rede social não foi feita para isso, ela não é pensada para isso. Então a gente tem que pensar em novas dinâmicas. Não dá para levar, de novo, fazer a rede social uma expansão da sala de aula. Não funciona. É importante que a gente tenha isso em mente, que o processo de educar vai muito além de conteúdo didático. Ele transcende para a vida, para o ser humano, para a formação ampla e restrita. Então, o estímulo a discussões. Basicamente, se eu tivesse que deixar alguma coisa assim, o que você deixa então como importante? O estímulo a discussões, a troca de ideias, a gerar questionamentos. Acho que esse é o ambiente ideal para esse tipo de postura. Estimular mesmo, para ver qual vai ser a reação, quais vão ser as opiniões. Que também é uma coisa interessante, se você faz uma pergunta pessoalmente, cara a cara, dificilmente a pessoa vai falar muita coisa que pela rede social ela fala. Porque ela tem essa, entre aspas, essa proteção do anonimato, da distância. Eu estou falando com uma tela, não estou falando olhando no seu olho. Então, tem esse lado, que é ao mesmo tempo cruel, porque serve para as pessoas atacarem de uma forma muitas vezes covarde, mas também tem esse lado positivo, porque aí a pessoa acaba se soltando um pouco mais. Então, pensando dentro desse contexto, como tirar proveito da situação. Aí Libânio, falando sobre a mudança da visão do próprio docente, coloca lá que proporcione não só o domínio de linguagens para a busca de informação, mas também para a criação da informação, onde o aluno, ainda segundo o autor, seja o sujeito do seu próprio conhecimento. De novo, a gente volta para a questão do aluno como peça-chave, como sujeito atuante do seu processo de aprendizado, que são as teorias já discutidas, e voltamos a Paulo Freire também. Então, como que a gente faz isso? Domínio não só da linguagem, mas para a busca, para a criação da informação. Não basta eu dominar só a ferramenta. Se eu dominar a ferramenta pela ferramenta, fica por isso, não muda muita coisa. Porque a ferramenta ela não produz opiniões. Quem pensa, quem tem a capacidade criativa é o aluno, não somos nós. A ferramenta é só um meio. Ainda em Libânio, sobre a mudança, uma outra observação importante que vale a pena a gente destacar um pouco aí. Uma mudança de atitude dos professores diante da rigidez da organização disciplinar
implica compreender a prática da interdisciplinaridade em 3 sentidos: como atitude, como força de organização administrativa e pedagógica da escola e como prática curricular. Então, a interdisciplinaridade que nós falamos na aula passada, de novo se faz presente aqui. Mudança, e essa pensar de forma interdisciplinar exige essa mudança conceitual do pensamento. Como é que nós vamos trabalhar isso? Quebras, de estruturas nesse sentido mais rígido. O ambiente das redes sociais, de uma certa forma, eles já possibilitam essa interdisciplinaridade, não pensando só em disciplinas regulares. Lembrando lá que, de novo, o ambiente de rede social não é uma extensão da escola. Interdisciplinaridade no sentido de que eu estou em contato com múltiplos saberes, com pessoas das opiniões as mais divergentes possíveis. Então, é um ambiente que possibilita isso, possibilita essa troca, dentro desse quesito informal de ensino, que é importante deixar destacado. Eu já falei isso lá no começo e vou terminando esse conteúdo quase que reforçando esse contexto, para que não haja essa confusão de falar, então o professor Bellini fez um curso lá e falou que as redes sociais vão substituir os professores, a escola, o ambiente formal e que em qualquer lugar dá para fazer qualquer coisa. Não. O ambiente formal ele tem a sua finalidade. Nós estamos tratando aqui, especificamente nessa aula, do ambiente informal. Dentro desse ambiente mais descontraído, mais leve, sem nenhum tipo de... Aliás, muito pelo contrário, sem nenhum tipo de formalidade. Onde as coisas deveriam acontecer de forma espontânea. Não adianta você cobrar o aluno, você tem que ir lá para fazer um comentário, tem que ir lá para fazer... Não vai. Isso é a questão do engajamento que tanto se fala em redes sociais. O que é um conteúdo que gera engajamento? É aquele que desperta interesse. Quando você faz um post e ninguém comenta, ninguém curtiu, pode ter certeza, aquilo foi um assunto que não despertou interesse em ninguém. Às vezes tu posta uma coisa tão besta ali e aquilo de repente bomba. Por quê? Porque trouxe esse engajamento, Foi um assunto que despertou. E é legal porque, por exemplo, eu mesmo faço muito isso. Assim, você discute política através do humor. Então você discute críticas ao sistema de uma forma descontraída. E que às vezes a pessoa nem se dá conta do que você está trazendo ali, uma reflexão que extrapola, que é o que ele está vendo no conteúdo de aula, que é o que ele deve estar vendo, por exemplo, numa aula de história, numa aula de sociologia, de filosofia, e que você está gerando uma discussão dentro daquela mesma temática num ambiente totalmente descontraído. Então, são dicas aí que a gente pode deixar. E, finalizando, o que a gente pode deixar aí como lição para essa videoaula? Tenta. Se você ainda não se fez presente nos ambientes de redes sociais, vale a tentativa. Você não precisa ser um expert em tecnologia, Ninguém está exigindo aqui, como eu falei, nem expert em tecnologia, nem que você se torne um digital influencer. Mas pelo menos o básico, essa noção de por onde começar, onde encontrar, onde que eu tenho que me fazer presente, vale a pena, porque dessa interação, dessa troca, você pode ter bons resultados. Tá? Então a minha dica seria essa: tenta aí porque vale a pena. Chegando ao final de mais essa videoaula, onde abordamos a questão mais, hoje um assunto mais leve, falando aí mais de redes sociais, e aí, como sempre faço, ao final das aulas, deixem seus comentários, enviem suas sugestões. Se você já teve experiência em outras redes, quer compartilhar suas experiências, quer trazer aqui o conhecimento também, por gentileza, é isso que nós esperamos. Então, manda contato, manda e-mail, manda mensagem, vamos interagir da forma que seja melhor para você. E é isso que nós estamos buscando aqui. Deixando o link novamente do livro, para quem quiser adquirir a versão impressa. Se você já chegou até essa videoaula, você já é aluno regular do curso, então fica a dica, se ainda não viu,
né, você pelo ambiente da plataforma Hotmart, você consegue baixar, né, esse mesmo livro, todo esse conteúdo em formato PDF, formato digital. E se você quiser comprar o livro, fica aí a dica nos links para a aquisição do livro em formato impresso. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Voltamos depois em mais outra videoaula. Um abraço e até a próxima.